Isso aí. Olá, estamos começando mais um programa. Gente, quando alguma coisa dá errado na nossa vida, os nossos planos, a nossa viagem, o nosso carro, estraga o motor, a gente já acha que é desgraça, né? Todo mundo acha, aí é macumba, não é, João? Que você acha que é macumba? Ah, o João acha que é macumba. Na verdade, é coisa feita. Na verdade é assim, gente, veja bem. O que nós temos que entender é que a energia do mundo, a energia da vida do planeta, ela está solta. E a nossa energia também está solta. E muitas vezes, nem sempre aquilo que a gente programa e projeta é o que vai acontecer. É o que seria melhor que acontecesse. Porque muitas vezes, aquilo que a gente acha que é o nosso sonho acaba se transformando no nosso pesadelo. E aquilo que a gente acha que é a nossa alegria acaba se transformando na desgraça total. Por isso, a gente não deve sofrer tanto com as nossas derrotas, sabe? Eu sei que dói, as derrotas doem, perder é horrível, mas a gente tem que entender que essas derrotas, na verdade, elas acabam sendo um alicerce para que a gente possa ter algo melhor ou conquistar algo melhor posteriormente. E para isso, nós temos que entender que nem tudo são flores e que nem tudo são alegrias e que as tristezas existem e um dia elas chegam até a gente. E quando elas chegarem, a gente tem que ter uma estrutura para poder desviá-las ou pelo menos sofrer menos com elas. Porque todas as suas desgraças, se você manter seu sorriso, elas são mais leves. A certeza é de você não mudar de canal porque o melhor está aqui. 2 minutos, a gente volta. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Well, I just can't help myself. I am yours to have. Olá, estamos de volta. Gente, a gente vai falar hoje de um assunto bem interessante e assim, muito sensível. Que é um assunto... Aliás, os assuntos delicados são todos eles sensíveis. Pode ser o aborto, pode ser a AIDS, pode ser a droga. Enfim, são assuntos assim que acabam fazendo com que a gente tenha uma ideia sobre eles, mas que possa mudar. E hoje nós vamos falar, então, a respeito de adoção, de apadrinhamento, de acompanhamento, enfim, de tudo. E, claro, também alguns projetos do Pequeno Anjo. Que o Pequeno Anjo que a gente já conhece desde que começou, desde que iniciou a terraplanagem, a gente conhece e sabe do seu trabalho em prol dessas crianças, principalmente as crianças que acabam tendo que ir para lá por... A família acaba, enfim, e outras coisas. E no dia 24 hoje é comemorado o Dia da Infância. Então vamos falar então com a Lucília, tudo bem? Lucélia, tudo bem, Lucélia? E a Denise, tudo bem? Denise, tudo Pequeno bem, Anjo, está estampado, né? Ah, mas assim, tá vocês têm projetos que a gente vai falar que meio se emaranham, né? Meio que trabalham juntos, é isso? Sim. Antes da gente começar a falar então dessa parceria de vocês, Lucélia, eu quero que você me fale então dessa família acolhedora. O que é esse projeto Família Acolhedora? Então, Léo, o Família Acolhedora, ele é um serviço de acolhimento municipal. Então, nós temos 2 modalidades de acolhimento, a institucional e o acolhimento familiar. É previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é um direito da criança crescer e se desenvolver dentro de uma família. Porém, não é adoção. Essa criança... ela é afastada da sua família de origem. Quando há uma briga, uma violação de direitos. Pode ser violência, negligência, morte dos pais. Que é o caso de algumas do Pequeno Anjo também, né? Que também, só que são menores, acabam indo para lá nessa proteção da família, não é? Exatamente. Então, essas crianças, elas foram afastadas das suas famílias de origem por medida protetiva, né? Então, nós trabalhamos em parceria com a Vara da Infância e da Juventude. Mas então, o Conselho Tutelar vai lá e faz esse resgate, é isso? A criança está institucionalizada. Ela está no Pequeno Anjo, na Francis Clara, no João 23. Ela já está numa instituição, então, certo. Isso. E daí, essas crianças são encaminhadas para as chamadas famílias acolhedoras. As famílias acolhedoras... Elas fazem cadastro, essas famílias? Isso. A Fundação de Assistência Social,
ela executa o serviço de acolhimento família acolhedora. Então, nós somos os responsáveis por cadastrar, por selecionar e também capacitar essas famílias para acolherem essas crianças. Ah, tá. E daí, como é que acontece? Elas são acolhidas. Mas assim, existe a ficha dessas famílias, certo? Aprovadas, estão lá, Isso. prontas para adotar. Adotar não, perdão. Acolher. Aí existe essa criança numa dessas instituições que pode ser acolhida, é isso? Isso mesmo. Então, existe uma parceria, né? Nós selecionamos a família e a instituição, né? Na verdade, quem indica não é nem a instituição, é o SAI, o Serviço de Atenção à Infância. Aonde esse serviço da prefeitura? O SAI fica no fórum. No fórum? No fórum. Certo. Então, é uma rede, né, de proteção à criança. E nós trabalhamos em parceria. E a criança fica acolhida com a família por um tempo provisório, o acolhimento. Porém, enquanto esse processo judicial não estiver definido, ela permanece. Ao invés de ficar numa instituição, ela fica com a família. Ai, bacana. Assim, mas se porventura houvera daí o desligamento dessa criança com essa sua família, ela partiria para adoção, isso? Isso. Ou ela retorna para sua família de origem, né, quando é possível, ou ela é encaminhada para uma família substituta, que seria a adoção. E essa família que abrigou? A família que acolheu, que abrigou por esse tempo, ela tem que assinar um termo de desistência da adoção. Porque existe um cadastro. Ah, na hora que ela acolhe, ela já diz que não vai adotar. Isso, ela assina. Mas é horrível esse sistema, né? Assim, é bom porque acolhe, mas é um sistema trágico, porque daqui a pouco eu assino que não quero, mas crio um amor muito grande para essa criança, e daí eu já assinei que não quero, a criança assina por mim. Olha o trauma que dá nas duas partes, né? Há um trauma na criança, que vai ter que sair daquela família, voltar para a sua ou ir para outra, e o trauma da família que vai ficar sem, né? É um serviço de alta complexidade, Nossa, né? Então, eu não quero esse não. Precisa, mas olha, te digo, vale muito a pena. Né? Porque nós temos visto, o serviço está há 1 ano aí sendo executado. A ideia é maravilhosa. E assim, Léo, você vê que na fase que a criança mais precisa daquele atendimento individualizado. Porque na instituição, por mais que os funcionários, a equipe, ela se esforce e teve muitos avanços, porém é diferente de um ambiente familiar. Na instituição existem regras, horários, não que na família não deva existir isso, porém é muito mais flexibilizado. E até a instituição tem outras crianças, né? Na família, por mais que tenha outros filhos, elas acabam sendo um só praticamente, né? E a questão da identidade, né? Porque as crianças, isso já foi feito um estudo também pelo IPEA, que uma criança que está em uma instituição, ela tem 2 anos de atraso em relação a uma criança que ela cresce no ambiente familiar. Então, por isso que eu digo, o ganho para essas crianças, ele vai levar para a vida toda, porque a parte afetiva, a parte cognitiva, motora, o estímulo, porque na instituição, como você bem falou, existe muitas crianças. Sim. Né, Denise? Exatamente. E repartir esse amor, né, Denise, é complicado, né? Assim, quer dizer, não é que a instituição ou a mãe, que tem uma instituição que tem que nem lá Pequeno Anjo, tem a mãe postiça, né? A mãe, Sim, né? a mãe social. Social, Isso. Que, assim, não é que ela não tem amor, mas ela acaba tendo que dividir com muitos. Dividir com muitos, e exatamente. que todos praticamente têm o mesmo trauma. O mesmo né? trauma, né? De uma forma ou de outra, eles tiveram seus direitos violados. Independente, como a Lucélia já falou, se foi abandono, se foi agressão, se foi abuso, o que foi. Eles, né, têm o trauma. E realmente, eles precisam daquela atenção maior, aquela carência deles, né? É grande a carência. E eles, todos ali, eles têm a atenção da mãe. Mas realmente, na instituição está a mãe social ali, com várias crianças, com bebês, né, com os maiores, e ela tem que dar atenção para todos, de uma forma ou de outra. Procuram, acontece bem, né? Elas cuidam, mas é claro, como a Lucélia já mencionou, estando numa casa, e você mesmo comentou, é diferente. Por mais que essa família tenha filhos, mas não vai ser 10, né? 20 crianças, como é a questão da instituição. Não tem esse problema do outro que chega. Exatamente. E até dependendo da família, acredito eu que essas crianças acabam
sendo acolhida, assim, acolhem com a mesmo amor dos pais, não é? Como é que, assim, você já falou que tem 1 ano já. Quantos que já aconteceram isso, esses casos? Atualmente nós temos 6 crianças acolhidas. 4 crianças e 2 adolescentes. Estava esquecendo, né? Nós temos também 2 adolescentes, que é um grande desafio, porém o serviço também prevê acolhimento de adolescentes. Uhum. Então hoje nós temos 6 acolhidos, temos 5 famílias aptas, né? Elas já passaram pelo processo de capacitação, já acolheram. Temos mais 3 aguardando, que vão realizar o acolhimento aí nos próximos meses. E atualmente nós temos 20 famílias inscritas no serviço, porque nem todas que são inscritas, elas estão aptas, né? Porque elas passam por todo um processo. O que seria para ser apta? O que precisaria mais ou menos, assim, só para a gente entender? Olha, os critérios, Léo, é ter de 25 a 65 anos, sem restrição de sexo ou estado civil, residir aqui em Ponta Grossa, ter disponibilidade para passar por esse processo de seleção, de capacitação e acompanhamento de uma equipe técnica. E apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais. E assim, por exemplo, dessas famílias que já acolheram, elas já entregaram os seus acolhidos ou ainda estão com elas? Nós temos no caso de uma menina, que ela foi encaminhada para adoção, então nós temos só um desligamento até então, em 1 ano. E como é que foi isso? Foi assim, eu digo que foi, sabe aquele acolhimento que deu muito certo, inclusive na hora do desligamento. Porque a mãe acolhedora, que nós chamamos, ela já é mãe biológica, né, ela já tem mais 3 filhos. Então, ela já tinha resolvido essa questão da maternagem dentro dela. E ali estava sobrando amor, né? E ela quis compartilhar com essa criança que precisava desse acolhimento. Então, na hora do desligamento, ela entendeu bem a proposta do serviço. Então, é claro... E a criança? A menina de 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses não. Pequenininha. Pequenininha ainda não tem muito... Não tem essa coisa afetiva, assim, desse laço de romper muito, né? Então a gente não teve até um parâmetro, né, para estar fazendo uma avaliação. Foi tranquilo, mas, porém, nós temos crianças maiores em acolhimento que ainda não aconteceu o desligamento da família. Porque, claro, a pessoa que vai fazer esse acolhimento, ela sabe que é temporário. Eu acho que à medida que faz 1, 2, acostuma, né? É que a gente se apega muito, assim, por exemplo... Eu estava vendo ontem, eu consegui fazer a adoção de 2 cachorrinhos de rua meu lá e uma delas sumiu lá da casa do homem. Nossa, eu fiquei... Desde quarta-feira eu tô assim, e vou lá e ando com a caminhonete para ver se eu acho e não consigo nem me desligar daquele fato. E ela era de rua, assim, não tinha esse laço como eu tenho com os meus, no caso. Mas só de pensar que a coitada está rodando numa outra... Lá ela já conhecia a área, né? Então, eu comparo assim, faço essas comparações, porque o sentimento da criança é muito maior, óbvio, né? Muito maior do que teria o animalzinho que ainda não tinha sido praticamente adotado. Mas está ligado com sentimentos, né, Léo? E eu digo assim, que é importante, por mais que as pessoas às vezes tenham algum receio em acolher, mas é importante que crie esse vínculo, porque para a criança é muito melhor ela ter essas memórias afetivas construídas na infância, que isso vai repercutir lá na vida adulta, do que crescer dentro de uma instituição. Né? E até porque, assim, a gente vê também, porque hoje em dia, cada vez mais a gente vê essas agressões com criança, né? A mesma proporção que a agressão com mulheres, que é uma coisa assim absurda, mas que existe, não é? Essa agressão com crianças, existe agressão com animais, existe agressão com mulheres, existe agressão entre os seres humanos próprios, e a cada vez parece que aumenta mais isso, né? Exatamente. E assim, ela tendo esse aconchego, é maravilhoso. Ela vai poder ter uma vivência saudável, né? Até ser encaminhada, né, para uma família definitiva, ou assim, na possibilidade, e eu acho que aí é o grande desafio do serviço, é estar acompanhando essas famílias de origem, porque família... seja o que for, é família. É família. Então, nós também temos esse desafio de resgatar essa família. De estar claro. encaminhando para a rede, estar encaminhando essa mãe, esse pai, para um tratamento de dependência química, que, infelizmente, é um assim, dos maiores fatores que acaba, às vezes, afastando, né, tendo que afastar essa criança para protegê-la, inclusive. Mas, assim, tentar
tentar dar um suporte, desde que a família queira, desde que a família esteja disposta, né, a ser inserida em alguns programas e serviços. Eu acho que nós temos esse dever, inclusive, de estar trabalhando com essas famílias. Agora, o projeto do Pequeno Anjo, assim, que é um projeto mais ou menos que desde da sua criação é justamente para dar esse carinho, né? Exatamente. Só que sabe que a única coisa que eu não consegui convencer no Eli ainda ninguém... Cachorro, você sabe, João, que eles não querem um cachorro lá na instituição, João? E eu fui lá com o Manuel e as crianças gostaram tanto. Eu até esse dia eu fui lá, não levei o Manuel, que ele já estava muito velhinho. E ele já não está enxergando direito. Ele se recuperou bem? Se recuperou. Que já está bom. andando Fico de feliz. novo. Ele anda meio tortinho, assim, de manhã ele tem dificuldade, porque ele dorme bastante, né? Mas está tranquilo, está tranquilo. Que bom, fico feliz. Então, assim, mas por causa da idade já está meio com catarata, já tá meio surdo. Mas eu não consigo entender por que vocês não querem um cachorro lá. E realmente as crianças adoraram ele, gostaram muito, né, quando ele foi lá. Porque assim, eu vejo assim, porque daí eu converso sempre com as pessoas, não só do Pequeno Anjo, de outras. Ai, mas o cachorro faz cocô e tal, mas todo cachorro faz cocô. Todo faz. Mas dá doença. Mas cachorro que é cuidado em casa, que vai ser uma Sim, casa, não vai sim. ser vacinado, não tem esse Exatamente. problema, não é? E até a criança que convive com o animalzinho, né, Léo? O desenvolvimento dele é maravilhoso. E nesse caso Comprovadamente. nesse caso deles lá, que ainda são carentes, Sim. claro que lá precisaria ter uns 3, pelo menos, assim, para suprir essa necessidade. Para até não dar briga e tal, né? Mas eu acho que e eu bato muito nisso, não só com o Pequeno Anjo, como eu falei com outros, que nem de hospital. Sabe, a gente vê em São Paulo, Rio, que levam os cães para asilo. Né? Eu levei o Manuel, eu faço uns trabalhos lá no asilo, e o Manuel sempre vai comigo. E eu deixei na caminhonete. Mas daí, às vezes, eu solto quando elas estão ali fora, tomando sol. Você precisa ver a alegria daquelas senhoras de pegar ele no colo, de passar a mão nele. Então, assim, a gente vê que elas ficam... Então, é um bem, é um bem, né, que deveria ter. Porque pode morder, mas pode morder qualquer pessoa também de casa. Mas o cachorro que é criado não morde. Sim, e comprovadamente o desenvolvimento da criança que tem um animalzinho, nossa, faz a diferença. E por que então, me conte agora, eu vou ter que puxar a orelha do Eli, é isso? Pois olha, nós temos novamente que nos reunir, né, e conversar, que seja uma decisão de todos. Diga para eles que eu não vou sossegar enquanto não tiver pelo menos 3. E dos meus ainda que eu quero que adote. Dos meus que são mansinhos, são maravilhosos e tudo. Sabe por quê? Porque eu não vou desistir disso. Porque eu acho que isso... que nem você falou desse projeto que é maravilhoso. Eu não vou desistir, não só do Pequeno Anjo, como eu falei, estou assim em outras. Sabe uma coisa, acho que nós temos... Assim, quando tomar a decisão, vamos ter um animalzinho aqui. Nós precisamos de uma parceria, de uma clínica veterinária, né? Um veterinário que nos ajude. Mas eu arrumo tudo para vocês. Você arruma? Eu arrumo tudo, ótimo. Tudo. Vocês não vão ter gasto nenhum. Eu arrumo quem dê banho toda semana, quem vacina, quem ótimo. tudo. Mais uma situação que a se pensar, né? Não, eu arrumo ter parceiro meu que vão fazer com o maior carinho do mundo isso. Então. E assim, eu quero isso, não é por querer adotar... Por exemplo, pode ser, lógico, falo dos meus, pode ser qualquer outro. Sim, claro. Mas assim, e não é até, claro, pelo animalzinho também, que vai ter uma casa, que você falou assim, que tem essa necessidade desse aconchego. Mas eu penso nas crianças. Pela alegria deles. Eles gostam sabe, muito. Assim, criança... nossa, eu vejo, por exemplo... De todos os lados. Eu vejo a menina do meu caseiro lá, porque eu tenho 15 lá dentro da chácara. Então, ela chega da escola, eles ficam alegres com ela. Ela é pequenininha, ela tem 6 anos assim. E tem os grandes que vão e derrubam ela, sabe, com a maleta e tudo, e ela se embola com eles já ali. Então a gente vê essa alegria deles, de comum a todos. Quem sabe ajude até nessa carência deles. E é bem isso, eu também tenho, 10. Viu? Então bom, você sabe tudo que eu estou falando, sei, né? Então você vê, todo mundo tem... Eu não moro numa chácara, mas tem um quintal bem grande. E realmente, né? A alegria, né? Nossa, é maravilhoso. Eles, assim, a recepção do animalzinho, para quando você chega, eles conhecem cada pessoa que mora ali. Então você vai ser minha advogada nessa causa. Já tem uma advogada maravilhosa, pronto. E diga para eles que não se preocupe com nada, que eu arrumo tudo, vacinação, banho, tudo. Tudo que é necessário para ele. Ou ela. Ele ou ela, ou eles ou elas. Ou eles ou elas. Porque ali, se for um pequeno, ele vai sofrer muito, porque todo mundo vai querer pegar ele no colo. Todo mundo vai querer ficar no colo, é verdade. Bom, vamos falar do Pequeno Anjo, então, junto com esse projeto maravilhoso. O Pequeno Anjo já foi alguma dessas crianças ou não? Foram. Foi? Isso, o ano passado foram 4, né? O grupo de irmãos.
Esses adolescentes que a Lucélia comentou eram nossos. Essa menina que já saiu de 1 ano e meio, que saiu para adoção, também era nossa. Ela voltou para a família, essa? Ela foi adotada. Ela foi adotada. E assim, realmente, esse processo de levar a criança até a casa da família acolhedora, nós acompanhamos, fomos juntas com a Lucélia. A gente conseguiu comprovar ali, nós verificamos, realmente, eles ficaram felizes, eles gostaram. Inclusive, essa pequenininha... Está passando na tela, a pequenininha que foi adotada. Ah, então. Ela foi A do acolhida. colo, que foi Exatamente. esse casal que adotou? A que adotou não, que A acolheu? família acolhedora. O que está de mãozinha dada é filho biológico e a menininha do colo é uma acolhida. Ah, e o casal parece ser novo, né? Um casal novo, parece, não é? Bem jovens. E eles já tinham, você já havia dito que eles tinham 3? 3 filhos. Mas, assim, novos? Não eram já adultos? Ainda não são adolescentes, são pequenos. Ah, e as crianças devem ter feito uma festa também com a... E uma coisa que eu ouvi deles, Léo, foi assim, eles se colocarem à disposição, claro, eles falaram, quando essa criança for embora, eu vou sofrer, mas eu sei que eu cuidei dela, e eu sei que quando ela for, tem outro que está precisando do meu carinho, do meu cuidado, eles vão abrir a do casa meu pra amor. sempre, assim, para Isso. sempre, para outras... Ai, Isso, bacana. achei bem bacana. Foi o que eles comentaram assim. Eu sei, eu vou sofrer, eu vou sentir, porque o vínculo é inevitável, né? Tanto na E família ficou acolhedora... quanto tempo essa menina lá? Ela ficou de dezembro até o mês de abril, uns 5 meses. 5 meses já cria, né? Exatamente. Porque assim, é claro, como nós falamos, o vínculo é inevitável, seja na família acolhedora, seja na instituição. Nós falarmos assim, não existe vínculo, nós não temos nenhum vínculo com a criança, é mentira. Tem. Tem. Nós temos que tomar cuidado de como, né, manter isso, de como conduzir isso, digamos assim, porque para a criança não sofrer, né? Claro, o adulto sofre, mas nós temos que preservar a criança para ele não sofrer. Ele sabe lidar melhor, exatamente, né? sabe lidar mas melhor. você sabe que isso daí é a mesma coisa da pessoa que é acumuladora, né? A pessoa acumuladora, procedimento de separar é difícil. É isso assim, mesmo. É um fio muito pequeno. Por exemplo, assim, eu não recolho mais os meus porque eu tenho medo de virar um acumulador. Que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas que cuidam de animais, principalmente de animais, estou falando de acumulador de criança, não, né? Assim, eles se tornam acumuladores e eles não dão daí. Eles não dão. Eu tenho uma amiga minha que tem 300 e poucos cachorros, mas ela não dá. Porque quando a gente vai pedir para adoção, esse está doente, esse tem problema, esse eu cuido, porque ela não consegue se desligar deles. Exatamente, é difícil. Nós tivemos uma cachorrinha última cria, foi difícil. Daí a gente, né, fez, mas assim, para pessoas que realmente eu conheço, mora no bairro, é família, com a certeza de que realmente vai cuidar. Então, né, como você falou, voltando à criança. Por exemplo, as mães lá sociais, que eu sempre chamo de mãe postista, desde o tempo lá da mansão Bezerra de Menezes, esses lugares. Não, mansão não, lá do Aldeia? Não, lá indo lá passando a prefeitura, Maria Dolores. Na Maria Dolores, ali eu sempre ia lá e sempre chamava elas de mãe postiça, brincando, e acabou ficando. Então, a mãe social, pensa quanto que ela deve sofrer, né? Assim, quer dizer, tem uma autodefesa para não sofrer tanto. Mas sofrer sofre. Exatamente, sofre. Todas nós lá. Porque nós nos apegamos, né? Você acostuma todos os dias chegar, vai lá, bom dia, dá um beijo. É normal. Mas nós estamos sempre trabalhando isso, nós sabemos, não são nossos filhos. Vai chegar o momento que eles merecem, cada um que está aqui, nós estamos cuidando da melhor forma possível, mas cada um merece ter a sua família, ter o seu lar, a sua casa, né? Independente se ele vai reintegrar na própria família, se ele vai para a família substituta, na forma de adoção, mas cada um merece, né? Aqui, eles estão todos juntos, como você mesmo falou, eles precisam de carinho, eles precisam de atenção, e aquela mãe social tem que dividir para todos, né?
E lá eles vão, ou seja, quando acontece a adoção, se eles voltam para casa, ou até mesmo na questão da família acolhedora, eles têm uma atenção maior para eles. E aí, a partir daí, então, aquilo a gente compreende. Não, eu tenho um vínculo, eu gosto dessa criança, mas eu tenho que compreender que é a felicidade dela, ela merece, né? Ela é o que ela precisa, ela merece ser feliz. E a gente acaba compreendendo assim, da mesma forma como a mãe acolhedora falou. A dor é menor quando pensa assim. Exatamente. Eu digo que é um amor Exatamente. Altruísta, né? É aquela Isso. questão de... porque vínculos, na verdade, a gente estabelece e rompe a todo tempo, né? No decorrer da nossa vida. Da nossa vida. Nossa vida. Uns vêm, ficam mais, outros vêm, ficam menos, uns passam rápido, uns demoram. Mas, porém, o carinho sempre vai ficar, né? O que foi criado, estabelecido, aquilo vai, né, ser levado para a vida toda. Então, eu digo assim, é como se você fosse acolher, de repente, um sobrinho seu na sua casa. Você vai dar o amor, a atenção necessária, porém você sabe que ele não é seu, não é aquele apego, né? Não, é meu. Não, não é seu. Nem os nossos filhos biológicos são, né, Léo? É verdade. Chega uma hora que eles precisam, às vezes, sair para estudar fora, e daí? O que você vai fazer? Né? Porém, assim, há de se ter esse cuidado, como bem disse a Denise, de ter um acompanhamento, né, de ter um processo que seja saudável. Não pode ser uma ruptura de um dia para o outro, então ela tem que ser trabalhada. Porém, é possível, né, desde que acompanhado. E esses casos, por exemplo, que voltam para as famílias, normalmente, quando sai, é porque há brigas, normalmente tem bebida, droga envolvida, agressões. Assim, quando volta, essa família se conserta ou volta a agredir tudo de novo? Nós não tivemos nenhum caso ainda de reintegração, reintegração familiar. Tivemos, Léo. Infelizmente, sim. Acaba repetindo a dose? Acaba não de repente em tanta proporção como foi da primeira vez, mas infelizmente acontece. Aí recolhe de novo. De voltar para... Então, né? E quantas vezes há esse processo de volta? Eu sei que vocês falam, assim, eu sei que vocês falam, todo mundo fala que a família é importante, só que tem família que não tem jeito. Sim. Então, né, é muito, porque cada criança é um processo. Mas assim, lembrando de um aqui, um exemplo, ele foi, né, ele reintegrou, ele ficou na família, aconteceu tudo novamente, ele teve que voltar para a instituição, a violação aconteceu, ele voltou para a instituição. Durante aquele período, novamente a família, não, mas agora eu vou mudar, eu vou cuidar. Infelizmente não aconteceu. Voltou durante esse família estudo. De novo. Não, aí eles já foram 2 vezes, ele retornou, né, você vê que não tem a possibilidade. Aí ele voltou de novo e voltou de novo, isso? Isso, mas aí Nossa, já dá um basta. Né, as técnicas, juntamente com as técnicas do SAI, não tem mais jeito. já vê que não tem jeito. Trabalha aquela família, faz o estudo social, faz toda a situação que é necessário. Encaminhamentos, como a Lucélia falou, né, ajuda, busca ajudar aquela família. Demora mais ou menos? Eu sei, cada caso é um caso, né? Cada assim, caso é um caso. Basicamente, assim, mais ou menos, então, quanto demora esse trabalho com essa família? Olha, é que realmente tem família, assim, muito, a gente vê às vezes de 1 mês, deu 2 meses, a família conseguiu se reestruturar, mas tem situações que passa aquilo, né, vai adiante. Porque, às vezes, infelizmente, tem assim, no início, eles se colocam, não, eu vou fazer tudo que eu for indicada, que eu for aconselhada a fazer, né? Tudo começa. De repente, infelizmente, tem uma recaída, digamos assim, independente da situação que for. E aquele processo reinicia tudo novamente. Então, acaba se alongando aquele período, né? Mas também tem família assim que já chegou lá e falou assim, olha, o que vocês me disserem para eu fazer, eu vou fazer, porque eu quero meu filho de volta, eu quero a minha filha de volta, e eu vou fazer porque eu não vivo sem meu filho. E aconteceu, olha, você vai para o CAPS, você vai para isso, você vai procurar todas as situações da família, procurar ter uma boa resposta, né, a partir de relatórios, visitas domiciliares que as técnicas fazem, relatam à juíza, né, e a partir daí ela vai definir, ó, realmente essa família pode receber novamente. E normalmente é o quê? Droga? Álcool? Não. A maior parte. A maior parte é isso. A maior parte. Que horror isso, Infelizmente. Né? Porque a pessoa normalmente, não que droga e álcool, eu sempre falo assim, as pessoas, droga e álcool só dá em classes economicamente mais baixas. Não é. Dá em todas não as classes. Só que assim, nas classes economicamente mais elevadas, esses problemas são camuflados. Não, raros são os que vazam. Mas na classe mais
Mas pobre acaba precisando mais, exatamente. né? E sobre como você falou, acontece de voltar. Então, porque, claro, a tentativa é direito da criança, é direito da família, tentou mais uma vez a reintegração, mas de repente não foi diretamente com aquela mãe, com aquele pai que negligenciou, que descuidou, vai com uma avó, mas de repente acontece novamente. Então, quando isso chega numa situação, puxa, já teve um acolhimento, já é o segundo acolhimento, já começa a ter um outro olhar, vamos ver o que né? E acaba que muitas vezes se encaminha para a destituição mesmo do poder familiar para a família substituta, para a adoção, porque também não adianta, é a prioridade a reintegração, mas também se você vê, você está vendo que não tem, que nenhum familiar ali tem uma resposta positiva, a criança precisa ser feliz, né? A criança precisa de um lar, de uma mãe, de um pai. Então, quer dizer assim, quando há com o pai e a mãe, aí e não acontece volta, ainda essa criança pode ir com a avó, com a tia, com o tio, com o primo, você alguma trabalha coisa assim. Toda a família extensa. Toda a família extensa. Por exemplo, o tio não queira, vamos supor, daí esse pula fora, é isso? Isso, exatamente. O atentado também. Olha, porque assim, normalmente é bem comum a avó, né? A avó, olha, meu filho... É a que chega, é a choca, né? Aquela que agrega exatamente. todos. E, infelizmente, tem situações que às vezes a avó já está com um, já está com dois, já está com três, não chega consegue. lá e diz, olha, eu já estou com os meus netos, eu não consigo cuidar desse. Mas tem muita situação dos tios acabarem, não, eu quero a guarda do meu sobrinho, eu vou cuidar. Então, é assim, para encaminhar... Nem todos da família estão com meus problemas. Exatamente. Né? Tem aqui outro tio, por exemplo, a avó pode não ter esse problema. Sim. E nós temos o Guarda Solidária, Exatamente. em Ponta Grossa, que é um outro programa também, da Fundação de Assistência, que é feito a busca ativa dessa família extensa, de avó, de tias, até mesmo de madrinhas, porque tem alguns casos que a criança tem um contato, tem um vínculo. Então, assim, quando a gente fala em infância... Mas, desculpa, como que fica a questão da madrinha, por exemplo, madrinho? Que essa criança, eles pegam, mas aí eles podem pegá-las para uma futura adoção ou não também? Olha, quem vai decidir realmente é o juizado da infância e da juventude. Mas eles teriam Mas uma existe uma prioridade, indicativa, não teria uma prioridade isso, através de relatórios técnicos, existe, de repente, um indicativo que essa criança tem um vínculo com essa pessoa, que essa pessoa é uma pessoa idônea, que ela pode sim. Então, existe tudo é avaliado, né? Como a Denise falou. Mas feito várias tentativas. Sim, mas daí voltando, deixa eu esclarecer minha dúvida em relação ao padrinho e madrinha. Então, assim, em relação a isso, por exemplo, que não existe, aí não é um vínculo familiar, é um vínculo afetivo, não é? Mas não no é caso, sanguíneo, né? É afetivo. Assim, por exemplo, a criança foi tirada, os demais familiares não têm condições, essa madrinha ou esse padrinho, esse casal, um só, seja, eles podem pegar uma guarda, mas com uma probabilidade grande de adoção, se eles quiserem. Olha... Ou eles vão ter que entrar na fila também? Existe o cadastro nacional, né, que quem Mas daí não é justo, né? Eu não acho justo essas leis de adoção. Eu acho essas leis de adoção um crime contra quem quer adotar. Sabe por quê? Eu sei que as leis de adoção têm que proteger, eu sei de tudo isso, mas elas são exageradas. Volto a te dizer. Veja bem, se eu sou padrinho dessa criança, tenho esse vínculo já com a criança, e a criança está com um lar destruído, eu acolho na minha casa, uma casa com um lar, tudo certo, eu tenho a prioridade de qualquer lista nacional, eu teria que ter a prioridade, porque eu já tenho o vínculo, já tenho a condição e eu não teria que quebrar essa lista nacional e ser eu a pessoa a fazer. Não. Quando a gente fala de pessoas, cada caso tem que ser analisado, né, na sua individualidade. Porém, às vezes o que acontece é que a criança não tem o sobrenome, como na adoção, né? Mas ela permanece por um tempo, às vezes completa a maioridade com essa madrinha, né, no caso do Guarda Solidário. Mas demora tanta adoção que é completa quase a velhice. E aí, o que pode acontecer futuramente é formalizar, né? Tá colocando sobrenome, porém eu digo assim, não é o papel, né? Naquele momento vai ter o termo de guarda provisória, mas eu digo assim, a convivência, aquilo ali não é um papel que vai te dizer se isso é mais importante ou menos importante, né? Só que às vezes assim, eu até citei isso, não que fosse um caso de padrinho e madrinha que
que eu conheci. Mas assim, de uma família que acabou... Era uma vizinha que tinha muita ligação com a casa do lado, e a criança meio que, assim, a mãe ia trabalhar, meio que ficava, assim, até os 4 anos, mais ou menos, as crianças quase foi criada por essa vizinha. E aí houve esse processo aí, coisa e tal, e acabou que a vizinha se colocou como para ficar com a criança. E a criança ficou, acho que mais uns 4 anos, e aí tiraram a criança dela. Tiraram a criança porque acho que era uma, assim como você falou, uma guarda provisória, alguma coisa assim. Eu não sei te explicar exatamente porque faz tempo, já não me lembro direito. Eu sei que essa família sofreu muito, a criança sofreu muito, porque na verdade a criança já estava com 8 anos, mas ela já tinha convivido praticamente esses 8 anos com ela, porque mesmo de pequena já convivia. Eu sei que foi uma guerra de mais uns 3 anos, essa criança numa instituição, uma guerra de 3 anos para eles conseguirem. Mas foi uma guerra, sim, porque eles só conseguiram porque... Aí eles foram munidos de bons advogados, e o processo foi para Ponta Grossa, Curitiba. Nossa, virou mundo praticamente, claro, exagerado, mas levaram uns 3, 4 anos a mais. Então você veja, nesses 4 anos, ou 3 anos que seja, que houve essa luta, para eles ficarem com a criança, o quanto eles sofreram e a criança sofreu. Porque a criança sofria muito, e eles, o casal sofria muito, e os irmãozinhos, que já eram Gerou irmãos, todo um sofrimento. Todo mundo sofria naquela casa. E esse sofrimento foi passando para, assim, os amigos, e formou uma corrente. Todos os envolvidos na família. Aí todo mundo sofria por aquela situação. E a questão, assim, da rede tá trabalhando articuladamente, né? E eu falo com a Denise e com as outras colegas, porque, assim, a juíza, quando ela vai tomar uma decisão, ela não tem conhecimento dos fatos, né? Do cotidiano. Então, cabe a equipe técnica estar elaborando um relatório consistente, uma equipe humanizada, uma equipe que trabalhe, que interaja muito. Porque, assim, nós estamos falando de vidas, né? Sim. Como você falou, olha o sofrimento, olha o transtorno. Então, a criança, e hoje, né, estamos aqui até tratando da questão do Dia da Infância, ela tem que ser prioridade absoluta. Tem, né? tem, em políticas públicas, em serviços. A criança é algo assim muito especial e tem que ser tratado, né, com essa prioridade que merece. Mas acontece, você falou de juiz até. Eu acho que até o juiz, assim, ela tem que ter todos esses... Ela não conhece cada situação, claro, mas às vezes o juiz também peca em algumas coisas, no sentido, assim, de seguir muito a lei. Eles não se deixam envolver na emoção. E vou te contar um caso que vocês devem conhecer todos, de 2 crianças que foram, não sei se foi em São Paulo, que foram tiradas da família, aí voltaram para a família e o pai matou as 2. E assim, era uma situação que já era uma sentença meio anunciada, e a juíza achou por bem devolver. Então aí, também que os juízes também não são tão santos assim, aí tudo que eles fazem tá certo, tá bacana. Não, eles erram, pecam, muitas vezes, por não se inteirarem dos fatos, e muita culpa é deles. Tanto na absolvição de preso, como na soltura de pessoas. Porque os juízes, que não é o caso de todos, claro, graças a Deus, mas muitos juízes se empoderam e se acham que são deuses, com o poder de dizer, você vive e você morre, você pode e você não pode. Esse empoderamento que as leis brasileiras dão a esses juízes é assustador. E eles é que fazem, muitas vezes, esses processos, que não estou falando do caso de Ponta Grossa, da época da Noeli maravilhosa. Assim, esses processos serem tão doloridos porque eles, no seu pedestal, não têm sentimento. Então, isso que acontece. Além de, claro, serem protegidos por essas leis arcaicas que nós temos, leis lá de 1920, e que não existe mais esse Brasil, não existe mais esse mundo. Por isso que eu penso assim, são saberes diferentes, né? Então, assim, e não saberes, às vezes. E não saberes, às vezes, não ter conhecimento. Não saberes. Porém, eu acredito assim, que falando agora do Família Acolhedora aqui em Ponta Grossa, ele tem dado muito certo, porque nós temos procurado trabalhar em parceria com a Vara da Infância e da Juventude, ter um trabalho articulado. Eu troco muita ideia com as meninas, com as técnicas, com as meninas das instituições. Eu chamo meninas, né? Certo. Todos somos meninas. Todos meninos. Porque, assim, Felizes. é isso que vai, né, fazer com que o programa tenha sucesso. Porque senão, cada um trabalhando, né, na sua caixinha. E cada um querendo se né? sentir mais que o outro. Aí, mais empoderado que o outro. Depende de mim para acontecer, então eu vou ferrar. Então, e Ponta Grossa ainda tem uma coisa bacana, que aqui Ponta Grossa tem essa coisa que você está falando, assim. Essa articulação. E a Noeli é uma pessoa muito fácil. A Noeli, ela sempre está aberta ao diálogo. Sim. Acessível. É acessível. E as pessoas que estão ali com ela também são acessíveis ao diálogo.
Então é mais fácil. Agora, eu coloco essas coisas também em termos de Mas é uma realidade no Brasil, No Brasil, né? dolorida. E Ponta Grossa também a coisa poderia fluir mais rápido se não fossem essas leis que atravancam. Léo, você falar isso, realmente a doutora Noeli tem essa abertura, inclusive diretamente às crianças. As crianças muitas vezes solicitam, se ela chega na instituição ou às vezes tem algum evento, vamos até o fórum, levamos eles. Eles têm essa abertura, eles chegam e dizem, tia, ou doutora, ou juíza, como eles se referem? Eu queria saber, olha, eu quero ir embora, isso. Eles têm essa liberdade Ela de é muito conversar querida com assim ela. mesmo, Aham. E assim, ela dá atenção, ela ouve e eles se abrem. Olha, daí, eu tô vendo, olha só, fulano, eu tô vendo com a tia ali, com a assistente social, enfim, com todo mundo. Mas eles têm essa abertura, tá bom, mas então quando você vai deixar, ou eu vou ter uma família nova, ou eu vou para minha casa, eles têm essa liberdade de conversar com ela. Mas você veja como é humanizado aqui com a Noeli, né? A Noeli consegue humanizar essa relação, coisa né? tão gelada, Exatamente. sofrida, dolorida, não é? Ela consegue. Exatamente. Agora eu me refiro a outros casos que em grandes metrópoles, talvez que por ser mais casos ou por ser essa coisa mais gelada, Sim, né? Como há, mas isso tudo poderia ser mudado, não é o caso nosso, volto a dizer, nos outros lugares. Se houvesse uma mudança nas leis, e eu falo quando lei não é só de adoção, todas as leis. Todos os leis, sentidos. Todos, desde a lei trabalhista, a lei de soltura de preços, essa lei de Natal, de Dia de Pais, Dia de Mãe, que os presos são soltos, tudo devia ser revisto. E até o próprio preso de ficar tanto tempo preso, às vezes sem ter cometido um troço tão grande, e ele acaba ficando lá anos até ser julgado, né? Então, são coisas assim que... Mas só vai mudar, a eleição está aí, eu sempre digo, a eleição agora nós podemos começar a mudar. Com essa eleição agora, que acontece agora em outubro, já é um começo, né? Nós podemos mudar os deputados, podemos mudar os governadores, o presidente, a presidente, enfim, quem for, né? Mas tudo depende da gente também. E essa coisa, essa pressão. Mas o que mais dói é a questão da criança. Por exemplo, assim, quando fala, por exemplo, em câncer, né? A gente sabe que as crianças sofrem muito a questão de câncer, porque tem que ir para Curitiba. Então, tem um deputado, que eu não posso falar agora o nome, porque já estamos em campanha, que está tentando trazer para Ponta Grossa esse centro oncológico. É muito sofrido para trazer, porque assim, depende de muita articulação com outros deputados, com secretários, com ministros, com governador, com presidente, porque é muito caro. Mas, acima de tudo, está o bem das crianças, não é? Então, assim, por exemplo, a Ponta Grossa quer, eu vejo dessa forma, a Ponta Grossa quer, então tem um deputado tentando, então, assim, teria que haver uma união de forças dos demais, sejam políticos, empresários, quem forem, para resolver esse problema primeiro. Sim. E não querer puxar, não vamos resolver lá, porque se eu levar para Curitiba, eu vou ter mais votos. Se eu levar para São Paulo, eu vou ser presidente. Então as pessoas... Pensar no coletivo, né? No seu ego, na sua necessidade de ter um ego inflado, que ele pode tudo, ele acaba não pensando na causa. É a mesma coisa dessas crianças aí. Se a lei mudasse, ou se houvesse uma facilidade, eu sei que, claro, pode haver, de repente, você pode entregar essa criança numa família que vai maltratar e tudo. Até a própria família boa pode correr esse risco, não é? Você não pode sair daqui e morrer atropelada, não é? Todo mundo pode correr esse risco, por mais que, claro, a gente se cuide e tudo. Mas as fatalidades da vida, ninguém pode prever. Ninguém, nem juiz, nem... Só Deus. Porque juiz, lei, nada prevê. Exatamente. Por todo o cuidado que vocês fazem. De repente, fazem todo esse cuidado. Lá no final, acaba dando a desgraceira. Mas vocês foram tudo certinho, né? E, por outro lado, aquela outra que parece que não está tão certo é que acaba... Não é? É verdade. Não temos o controle de tudo. Não. Mas eu digo assim, eu acredito que nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte, exatamente. Bem eu acho que isso nos deixa assim, tranquilos nesse sentido, né? De estar aqui em Ponta Grossa, estar fazendo um trabalho para essas crianças e adolescentes que estão crescendo, né? Porque quem que tem chance hoje de ser adotado? É o bebezinho. É o bebezinho lourinho dele azul. É o loirinho, é o bonitinho. E eu estava conversando com a Denise antes no início do programa e ela estava me falando, né? Estão com 12 bebês? 12 bebês. 12 bebês é bastante, né, Denise? É bastante. E Nossa, essas crianças precisam, né, desse afeto, desse cuidado. Mas todos para adoção, esses 12? Não. Não? Ainda Então, nesse tem isso. Tem você veja, alguns... bebê.
Como a vida das pessoas às vezes é sofrida desde que nascem, não é? Que a gente fica pensando, pense, a criança, ou o bebê já nasce com problema, uns nascem com problema de coração, outros com problema de doenças terríveis, com câncer mesmo que a gente estava falando. Exatamente. E outros nascem assim, além de tudo isso, ainda nascem numas casas, numas famílias que, pensa, a criança já... Aí a gente pensa, essa criança vai voltar, mas que vida vai ter essa criança? Vai ter, Que futuro vai ter essa criança? Aí quando há essas crianças que assaltam, que roubam e tal, é bandido. Mas ninguém viu que vida que eles foram criados. Exatamente. A criança não ia... Você acha que uma criança queria ser bandida, ia querer estar traficando, levando não droga? Não é de hoje para amanhã. Não. Ninguém olha no espelho, dela, né? E fala assim, quando eu crescer eu quero ser um traficante. Ou, porque o traficante é o rei da vila, lá da comunidade. É o traficante que ajuda na hora que precisa de gás, é o traficante que ajuda na hora que precisa levar no médico, é o traficante que ajuda na hora do parto, é o traficante na hora que ajuda na hora de pagar a luz, o que deveria ser... As autoridades deveriam fazer, o traficante faz. Aí quando o traficante é adorado na comunidade, por quê? Porque ele faz pela comunidade e o que o poder público não faz. E olha, hoje, ainda há pouco, no horário do almoço, eu estava comentando, realmente, como você falou, a prioridade, a atenção à criança. A gente fica muito feliz quando você vê que algo mudou, melhorou para a criança. Então, um exemplo há pouco que eu tive é o atendimento no Hospital da Criança, que melhorou bastante. Me falaram bastante. Os quartos estão assim, nós estamos com um bebê internado lá. A enfermaria que ele está, muito bonita, mas não só pela beleza ali, porque é tudo estética, colorido. Né? Exatamente. O atendimento. Então, ele já foi atendido, a médica está atendendo ele, fisioterapeuta, dentista já passou a atender ele, nutricionista. Outra coisa, assim, muito bacana, então, enquanto estava lá, tem uma mãe social lá, a pessoa da cozinha chegou com o almoço do bebê, a sopinha dele, a gelatina dele, e o almoço da mãe. Porque até um tempo atrás, a mãe tinha que deixar a criança no quarto e descer no refeitório, almoçar ou jantar, naquela corrida, enquanto a criança dava uma cochiladinha ali, será que vai chorar? Vou descer lá comer correndo. E agora, eles levam no quarto para a mãe. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu falei, é mais um ponto positivo, é mais uma atenção à criança. Porque ali, por mais que humanizar o atendimento. Exatamente, humanizado. A mãe está ali, ela não vai precisar sair e deixar a criança sozinha, porque ela vai chorar. A mãe saiu para almoçar ou para jantar, ele vai chorar, ele acha que a mãe não vai voltar. Então, ela recebeu ali, eu até falei para a mãe social, puxa, que bacana, né? Ela falou, olha, Denise, tá vindo o almoço aqui, o café da manhã vem o almoço, vem o lanche da tarde, vem o jantar, tá vindo tudo no quarto para a mãe não precisar deixar a criança. Tá assim, eu fiquei bem feliz mesmo. Você veja, e você sabe, assim, várias pessoas já me falaram desse atendimento, eu não fui lá ver, mas assim, várias pessoas me falaram que esse atendimento do Hospital da Criança está maravilhoso, nesse sentido de ter sido humanizado. Exatamente. Até você falou de tá bonito, mas o bonito ajuda, né? Sim, o bonito ajuda. Uma falaram que tem uma biblioteca lá, uma brinquedoteca, não é? Muito legal também, não tem? Bonita. Que quem fazia esse trabalho era aquele grupo de senhoras do João e Maria. Né? João e Maria. Não sei se elas fazem ainda. Não, parece que elas tiveram uma encrenca lá no hospital e saíram lá. Parece que o hospital meio que elas queriam fazer, o hospital não queria, por normas, talvez não sei do quê. E as enfermarias, as empresas adotaram, digamos assim, para fazer. Então, tem lá uma enfermaria de uma empresa tal, de uma empresa... Não sabia. Exatamente. Muito Jura? bonito. Exatamente, assim. Tanto que quando eu entrei... Quem que tem de lá de empresas que adotaram? Sabe alguma, não? Deixa eu ver se eu não vou... Eletrocometa é uma das que eu lembro que eu vi lá. Da Elizabeth e do Laurival, marido dela, que são maravilhosos. Tem muitos outros, mas eu não vou lembrar. Porque daí, como eu fui lá, eu me chamou a atenção, falei, deixa eu olhar essas plaquinhas. Daí eu fui olhando, mas não vou lembrar para te falar todos. E assim, uma coisa bacana também, você entra na enfermaria, tem a primeira porta, na entrada eles colocaram uma pia ali, onde você já pode higienizar as mãos, aí que tem a porta para você entrar no quarto onde a criança está. Daí lá tem o bercinho, a cama, tem aquela poltrona para a mãe descansar, tem um outro sofá, tem uma mesinha, sabe, tudo assim muito confortável, que aquilo vai, a criança vai se sentir melhor. Da sim, criança. É que nem quando vão os palhaços da alegria, Muito vão nos melhor. hospitais, que leva aquele momento da alegria, tudo isso ajuda, né, lógico. E eu já trabalhei no Hospital da Criança, alguns anos atrás, e assim, eu lembro uma vez que eu fiz uma viagem até o Pequeno Príncipe, e aí você vê toda aquela estrutura, né, toda
aquela humanização. Aham. E aí, quando eu retornei e cheguei e vi aquelas enfermarias com aquelas poltronas rasgadas, aquelas poltronas secas, né? E você vê que uma mãe passa ali à noite, às vezes nem só uma noite, mas tem mães que ficam um período muito longo, né? De 30 dias com a criança internada. Então, assim, que bacana ver esses avanços, né? Para a criança e para o adolescente, porque Ponta Grossa tem avançado no atendimento, seja na saúde, seja na assistência. Então, para nós é muito gratificante, né? De ver, porque a criança merece, as mães merecem um atendimento mais humanizado. Merece. Na verdade, gente, assim, ó, nós ficamos conversando aqui, foi o programa inteiro, porque o assunto é delicado, como eu falei para vocês. Mas assim, veja bem, eu acho que todos nós devemos fazer a nossa parte, mas nós devemos cobrar dos nossos políticos a parte deles. Porque, na verdade, o que serve para eles, não todos, a sua maioria está com o seu bolso cheio e ainda desviando um pouco para os parentes, comprando casas, helicópteros, isso que a maioria faz. Então, nós temos que pensar muito quem nós vamos pôr, ou repor, ou colocar de novo lá, para não cometermos essas barbáries e nós termos de quem cobrar, porque não adianta só elas fazerem, só as instituições que você, a instituição, você com o seu projeto, com o seu programa, de fazer, se a continuidade não existir. Né? Exatamente. Vocês vão fazer e vão estar enxugando gelo, porque vocês vão estar voltando com o mesmo problema sempre. A gente espera que algo, né, apareça aquela melhoria, né, que tenha, né, É verdade. Uma continuidade. Quantas casas tem lá agora? 4 casas. Então nós precisamos de 4 cachorrinhos. 4. Ó, já estou pensando nos cachorrinhos, que eu não esqueci. Pensando. Então, queridas, muito obrigado. E, ó, então você vai ser minha advogada, diga para a Noeli quando ela for lá, ou você quando encontrar a Noeli, diga, o Léo não vai desistir de dar um cachorrinho para cada casa. pra eles. E ele vai arrumar assistência para eles, tudo certo, porque daí eu já falo com cada um e tudo de boa, porque Eu não vou posso conversar. levar um problema para vocês, Claro, né? claro, Né? não. Dar um cavalo de Troia para vocês, não, né? Exatamente. Não, mas eu vou comentar. Obrigado, Com querida. certeza. Obrigado. Obrigada eu. Nós Obrigada que a agradecemos. você Obrigado, pelo parabéns aí pelo espaço, projeto de vocês. né, pela oportunidade de estar divulgando aqui, é um serviço novo, né? E as famílias que se interessarem, né, em conhecer mais o Família Acolhedora, pode procurar faz? a Fundação de Assistência Social Ali no perto do atrás do shopping. Paládio, né, no 26 de outubro, e também pode estar ligando no 3026 9572, que é o nosso telefone. Léo, posso falar rapidinho? Claro que pode, o que Então, quiser, minha linda. Como você sabe, nós sempre temos eventos, Aham. pastel. Esse ano nós teremos no mês de outubro, nós sempre fazemos, mas agora a ideia é uma festa maior. No dia 26 de outubro, uma festa, vai ser a Noite das Máscaras. Então, vai ser... Vai assim, ser no Ponta, no aquela que Ponta, sai na botinha? Exatamente. Já teve Noite das Máscaras ou não? Já teve de fantasia, teve uma de coisa fantasia, assim? Não teve? das bruxas. É. Só que é sempre na boatinha. Esse ano vai ser no outro lá mesmo, no social, grande? no Majestoso. Olha, Isso. que chique! Aham. A Noite das Máscaras é É, chiquérrimo. muito Você sabe que eu lindo, fiz, vai ser eu maravilhoso. fiz 3 anos a festa de máscaras do aniversário da TV. Aham. Sabe? E foram festas lindíssimas. Lindas. Assim, Imagina. cada máscara mais linda, que já combinava com o cabelo, com arranjos Então, e tudo. você foi já tudo está lindo. convidado, né? E todos, vai ser maravilhoso, vai ser muito bonita. A ideia é ser um público maior, vai ser muito bacana. Vamos começar a vender ingresso? Já tem ingresso? Já estão já vendendo? está saindo, já vamos começar a vender. Já tem preço? Ter, Já tem... bom, eu vou confirmar ainda. Isso. A princípio estava lá R$50, mas nós vamos confirmar ainda. A banda vai ser a New York. Nossa, vai ser e tudo lindo. Vai ser muito lindo. A banda New York, você tem que falar para eles fazerem uma abertura que eles fizeram na primeira noite de máscara. Nossa, claro que eles farão outra. Eles fizeram o Corcunda de Notre Dame na abertura. Na outra, eles fizeram a Bela e a Fera. Puxa, Ficou lindo. Eles, maravilhoso. sabe, com os cantores e os bailarinos deles, todos maravilhosos. E o Adilson é uma pessoa maravilhosa que vai topar fazer uma Com coisa certeza. linda para vocês. Então, daí se tiver oportunidade, assim que tiver os ingressos, a gente manda para você. Traga se aqui, puder a gente divulgar, vem divulgar aqui. Isso, vai ser muito bonito essa festa. Com certeza. Tá bom? Obrigado. Obrigada eu, você. Gente, obrigado pelo carinho de vocês. A gente fica aqui, bom final de semana. Não esqueça que esse final de semana ó, tem batidão hoje na Queen e amanhã a festa, a noite é delas, das mulheres. As mulheres não vão pagar, ainda vão ganhar o Drink Queen, que foi uma criação que eu fiz na semana passada. O Drink Queen fez um sucesso estrondoso e esse vai ser o brinde para vocês, mulheres maravilhosas, que além de não pagar, ainda vão ganhar seu drink especial. E os homens, claro, pagam e ganham uma cerveja. Queen by Léo esperando por você nesse final de semana. Obrigado pelo carinho de vocês. Tchau. Well, baby, I'm